reunidos mais uma noite para o nosso Evangelho e agradecemos a Deus essa oportunidade. Pedimos ao Mestre Salvador para que nos fortaleça, para que nos proteja contra as forças do mal, essas forças que tentam dominar esse mundo. E vamos iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, Mestre. Livra-nos de todo o mal e que assim seja. Então, damos início ao nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Desenvolvendo nossa companheira Graça, juntamente com o seu mentor, que trará o Evangelho dessa noite. Capítulo 11. Vamos lá. Anda pertinho. Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que nossos corações estejam abertos para que a semente do Evangelho encontre terreno fértil, para que essa sementinha permaneça e a gente vá regando diariamente, noturnamente, porque durante a noite a gente trabalha também, a gente tem movimento também. E vamos ao Evangelho da noite. É o capítulo 11. É o amar o próximo como a si mesmo. É o título deste capítulo. Nós temos no primeiro item aqui, nós vamos falar os 4 itens. No primeiro item, a gente já tem aqui uma provocação dos fariseus e saduceus, que eram grupos religiosos, cada um com as suas características, mas sempre provocativos. E os fariseus, sabendo que Jesus tinha calado os saduceus, já tinha dado algum chacoalhão, querendo provocar Jesus, questionou: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus, eu penso que serenamente, deve ter dito, não disse, né? Porque está aqui no Evangelho, aqui é de Mateus, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu conhecimento, com todo o teu amor. Esse é o maior dos mandamentos. Primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e está em Mateus. Só aí, esse amar ao Senhor, ao teu Deus, com força, com sentimento, com conhecimento, já deixa assim para a gente, está dizendo assim, não é de pouquinho em pouquinho, não é só o que eu tiver, não é só o que eu puder. É tudo, é corpo, é alma, é conhecimento. É a lei máxima, é o maior mandamento. E aí no item 2, a gente continua aqui, está dizendo assim, tudo o que querem que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei
está em Mateus. Trate o outro como eu quero que o outro me trate. É um grande propósito, é um grande desafio, né, no dia a dia da gente. A gente estar atento a fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça. Não é muito simples de dar conta, não, né? Mas vamos lá. Aí tem no item 3, dizendo assim, que o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos. Então, aqui no Evangelho, conta assim a historinha. O rei traz um dos seus servos, que devia alguns talentos lá, 1000 talentos, não sei quantos talentos, e diz assim, você me deve, você não me paga, me dê tudo que você tem, sua mulher, seus filhos, seus bens. E esse servo desesperado ajoelha-se perante esse rei e pede clemência, pede compaixão, pede paciência. Você vê que ele está pedindo para o outro, que o outro exerça algumas virtudes, paciência, clemência, compaixão, indulgência. Tudo isso que a gente tem que deixar escrito na porta da geladeira para a gente ficar treinando. E o rei compassivo, piedoso, misericordioso, falamos tanto de misericórdia nos evangelhos passados, né? Perdoou a dívida dele. Esse servo, saindo do local, encontra um outro servo, um outro companheiro logo adiante, já vai logo pegando esse companheiro pela garganta, pela goela, pela gola da camisa, dizendo, tu me deve, me pague. O outro lá também toma ali um susto, pede misericórdia, se ajoelha, pede também que tenha compaixão, que tenha paciência, que ainda vai pagar. Esse servo diz, não, vai, não me pagou, vai preso e quando o senhor me acertar, fica preso. Os outros servos, vendo isso, lógico, né, bastante uma situação bastante estranha. Volta ao rei, conta ao rei, o rei chama esse primeiro servo e diz, mau servo, né? É o que pediu, eu te dei, e ao invés de você sair a praticar, você fez exatamente o contrário. E prende esse servo. Então, gente, assim, encurtando bem a história, aqui no Evangelho está bem mais claro, né? Ponto a ponto. Mas é isso, né? A gente vê neste momento, de um lado e do outro, de um lado pedindo, o outro exercitando a misericórdia, o perdão da dívida, e imediatamente aquele que recebeu não deu. Isso é um comportamento, gente, traz isso aqui é dos provérbios aqui que está em Mateus, que tem mais de 2000 anos, é Novo Testamento, mas a gente encontra aqui todo dia uma historinha parecida, né? A gente estende a mão para receber, mas não estende a mão para dar. Tem aqui o egoísmo, trazendo aqui, né? Tem a inflexibilidade, que são os defeitos que nos tira do prumo, que nos deixa à mercê. E não tem nada a ver com o exercício do amor, com esse amar o próximo com a si mesmo. Onde que está o amor ao próximo aqui? Não tem. Né? É um ou outro querendo salvar a pele. No final desse terceiro, quando conta essa história dos servos aí, diz assim, assim também tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito o seu irmão. Ou seja, Deus nos dá e Ele nos pede, esse rei aqui, esse aqui é Deus, né? Então, Ele nos dá tantos talentos, a gente se pede, a gente cria o débito, e aí Ele perdoa, Ele deixa que a gente
dá um jeito para pagar, só que se a gente não pagar, vai ser cobrado. A gente já viu lá atrás que vai ser cobrado centil por centil. E antes da gente ir a amar o próximo como a si mesmo, que daí tem o quarto item aqui, assim fica a gente começa a pensar, gente, como é que a gente vai amar ao próximo? Como é que a gente vai amar a Deus? Se a gente pensa assim, somos todos filhos do mesmo Pai. Somos o todo, somos parte do todo. Todos nós temos essa centelha do Pai dentro de nós. Todos nós temos amor dentro. Não importa que condição, não importa a condição social, não importa, devo para a justiça, não devo para a justiça. Nada importa, todos temos, cada um exercita conforme seu conhecimento, conforme sua busca de melhoria. Se Deus nos tem, né, se nós somos todos irmãos, Deus, enquanto Pai, Ele não vai preterir nenhum nem outro. Ele quer todos sob sua guarda, sobre seu cuidado. E vai tratar a gente vai ter que prestar conta, hora menos hora. Então, Ele quer que nos amemos, de uma forma ou de outra. Que amor é esse, gente? É fácil amar meu filho? É fácil amar minha neta? É fácil amar Georgia, minha amiga querida do coração? É fácil querer bem? É fácil querer bem vocês, Francisco, São João, Cláudio, estão todos aqui falando, só vem aqui, falam coisas boas, falam coisas suaves, falam coisas... É impossível, como não gostar? Né? Como não gostar? É simples. Vamos dizer assim, não falo que seja do supérfluo, mas os meus amigos, aqueles que datam, de longas datas, é fácil querer bem, é fácil gostar. Mas e os franciscos perdidos pelo mundo, né? Desculpa aí, Francisco, usar o teu nome, seu santo nome, que não será em vão. E os Joãos e os Cláudios perdidos por aí. Como é que a gente faz para amar? Como é que eu estou amando? Amando conforme a lei, o Evangelho nos pede. Gente, é um exercício cotidiano, é um exercício diário, tem que ser um propósito de vida. A gente começa a pensar que a gente ama quando a gente respeita as leis. A gente pode pensar que se eu respeito as leis, eu estou amando o próximo. Por quê? Porque é respeito. O respeito tem a ver com amor. Começa aí. Se a gente vai buscar o Evangelho, capítulo 10, lá de perdão, se eu começo a exercitar o perdão, se eu desperto para a necessidade de perdoar de todo o meu coração, eu já começo a preparar o terreno, eu já estou com alguns coraçõezinhos aqui ao meu redor. Já estou praticando também a lei do amor. Né? É nos atos, é nos sentimentos, é nos pensamentos, mas são os nossos atos. Eu estive pensando, todos esses dias desse evangelho, quando a gente recicla, a gente está praticando amor. Começa, a gente vai juntando tudo isso, né? Já vai estar juntando. Quando eu quebro um vidro e acondiciono adequadamente, eu também estou exercitando, eu estou respeitando o próximo. Eu estou cuidando do próximo para que o próximo não se machuque. Também é uma forma da gente ter essa ação, essa prática. E não é suficiente dizer eu gosto de você, eu quero bem você, eu amo você. Não é suficiente, é preciso que tenha ação. Quando a gente diz um bom dia, olhando nos olhos, quando a gente dá um abraço de coração para coração, os bons dias, os boas noites, o até logo, o obrigado, é forma de amar, é carinho, é cuidado. Eu estive esse final de semana numa cidadezinha aí, pequena, eu entrei em umas 10 lojas, mais ou menos. Eu estava tomando sol, fazendo uma fotossíntese, que fazia tempo que eu não via o sol. E eu estava me amando, né? Cuidando também.
E eu entrei em umas 10 lojas. Eu não ganhei um bom dia. E algumas eu até falei bom dia, outras eu acho que eu também não falei. Eu fiquei pensando nisso. As pessoas não dizem bom dia. E isso porque eram lojas que, a princípio, seria até uma obrigação, por questão de característica do profissional, fazer um cumprimento. Na última loja, eu fui super bem atendida. Eu ganhei, na verdade, já era boa tarde daí, e era uma japonesa que me atendeu, uma senhora japonesa. Eu fiquei quase uma hora na loja, papeando com a mulher. Mas vocês vejam, gente, me chamou muito a atenção, porque foram pelo menos umas 10 lojas. Eu entrava, dava voltinha, saía, e eu ia comprar um produto, hein? Eu não estava com aquela cara de não ter o que fazer na vida. Então, veja assim, eu fiquei pensando, gente, como é difícil as pessoas se cumprimentarem, como é difícil as pessoas olharem nos olhos. Por quê? Porque a gente está ignorando o outro, a gente está deixando o outro de lado. E cabe a gente pensar, se eu não estou fazendo isso dentro de casa. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. O próximo mais próximo sou eu. O próximo mais próximo de mim sou eu. Mas aí eu tenho os meus próximos aqui, dentro de casa. Como é que eu estou cumprimentando? Como é que eu estou acolhendo? Como é que eu estou entendendo esse outro querido? Sabe, quando a gente ama, quando a gente também exercita a arte do amor, quando a gente deixa de dizer assim, eu acho que você tem que vestir essa camisa azul. Eu penso que era melhor você trocar de emprego. Ah, mas é melhor você fazer desse jeito. Gente, isso não é amor, isso não é respeito. Isso é imposição da sua vontade para o outro. Isso é um abuso. É um abuso. E não importa, pode até ser criança. Falar para vocês, eu tomo cada rasteira da minha neta, que só tem 7 anos, que vocês não têm noção. E aí eu fico prestando atenção, e aí eu dou umas acordadas. Porque a gente acha que sabe tudo, eu não sei o que a gente tem na cabeça. E a gente pensa que sabe tudo, que pode tudo, que sabe muito bem cuidar da vida do outro. Porque cuidar da vida do outro é muito mais fácil de cuidar da gente. Né? Diz aquela piada popular, né, que a galinha do vizinho é mais gorda que a da gente. É isso mesmo, mais ou menos por aí. Só que, gente, é uma invasão do direito do outro que não tem nada de carinho, nada de caridoso, nada de fraterno. A gente está deixando de lado a lei máxima do amor. A gente não está sendo cuidadoso. Então, é importante que, quando fala assim, nossa, mas eu não vou amar como Jesus amou. Jesus, ele deixou tanto ensinamento, tanto exemplo, para a gente seguir nos passos dele. Misericordioso, amoroso, magnânimo, ele entende o nosso esforço. Só que a gente precisa ir dando passo por passo, a gente precisa trazer essa consciência. Não esperar aquele amor celestial que venha e envolva a gente comece a amar como Jesus amou de um dia para o outro. É todo dia a gente vai ficar praticando. Tem uma passagem dos samaritanos que eu acho bem interessante da gente refletir um pouquinho sobre. Tem duas passagens, né? Tem uma de Jesus em Samaria, num poço, não sei se é poço de Jacó que chama lá, eu sei que ele estava num poço, é bem famoso, é famosa essa passagem, e ele pede água para uma samaritana. E a samaritana diz, como assim, né? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, eu sou, não é menos que você, como é que fala? Eu sou inferior, porque os samaritanos eram considerados inferiores. Eram religiosos também tinham suas profecias, mas por algum momento, por alguma questão, os judeus achavam que eles eram inferiores. E a samaritana toma um susto com Jesus, fala, ué, como assim, você vai pedir água para mim, logo para mim, uma samaritana? E Jesus diz, você não sabe quem sou, não sabe quem é meu pai, se soubesse tudo isso, você me daria água, porque ele te dará a água da fonte viva. E continua a conversa com ela, vai acalmando a samaritana, deixando ela tranquila, até ela perceber
com quem que ela estava falando, mas era em essência, porque em nenhum momento ele chegava dizendo, ó, olha para mim que eu sou Jesus, né? E a samaritana acaba entendendo que ela estava falando com um ser especial. E aí Jesus deixa de lado o preconceito e bota a tua essência nessa questão. E ainda, ao invés de acho que seguir viagem, ele ficou mais alguns dias lá evangelizando os samaritanos, tranquilamente, andando no meio daqueles que os próprios judeus achavam impuros. Então é interessante, é legal dessa passagem para a gente ver do preconceito, que é uma coisa também que nos deixa descalços, não deixa andar em pedregulho, que é o preconceito quando a gente julga, quando a gente bota aquele olho atravessado para cima de qualquer um que não comungue com as nossas ideias, né? Qualquer um que não seja da nossa tribo, a gente já olha torto. E aí vem Jesus e diz. E eu acho interessante, nessa sequência do samaritano, também a gente pensar no seguinte, a própria parábola do bom samaritano, que é a parábola das parábolas, que a gente costuma dizer. Por quê? Porque ela também fala do amor ao próximo, né? Essencialmente do amor ao próximo. Exemplo maravilhoso que é dado, né? Dá uma relembrada na parábola aqui. Vou só pegar a essência dela, também eu não lembro ponto por ponto. Mas era o seguinte, um viajante indo de um lugar para outro, de uma cidade para outra, ele é abordado por salteadores, ladrões, ele é despido, maltratado, ele apanha e ele fica largado na beira da estrada. Passa um pastor, olha e segue caminho, toca, né, vai em frente, pastor. Aí passa um levita, também olha, deixa passar, vai embora, não se compadece. E passa um samaritano, e o samaritano para, limpa tuas feridas, chega junto, pega, bota no cavalo, bota não sei de que jeito lá, né, o cavalo, burro, e leva para uma hospedaria e paga para que esse hospedeiro o alimente e cuide dele até que ele volte. Esse é o samaritano. Então, hoje a gente fala muito, quer dar uma de bom samaritano. Tararara. Quando a gente conta essa parábola, gente, normalmente, eu tive até conversando com algumas pessoas, a gente se vê logo no papel do samaritano fazendo qualquer coisa pelo outro. E notem bem que não é qualquer coisa pelo outro. Eu estarei exercitando esse amor ao próximo quando eu vou até o ferido, eu vou até o desvalido e eu tomo alguma ação. Eu boto no colo, eu lhe dou um abraço. Quando eu mudo de lugar, eu deixo de ser o samaritano, que eu fico pensando aqui que ele está em pé olhando caído e eu vou lá e sento ao lado daquele cara que está caído. Esse é o exercício pleno do amor. Aí a gente está exercitando. Quando eu seguro na mão do outro. Mas tem aquela história, né? Porque eu não vou conviver, algumas situações a gente não vai ter convívio e tal. Mas a gente pode ir além. A gente pode ir além do que a gente faz. Quando eu falo assim, se falar que eu sou um bom samaritano porque eu dou esmola no sinal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando eu estou fazendo algo por alguém, o meu coração tem que estar pleno ali. A gente assim, fazendo aqui uma meia-culpa, estou falando por mim, a gente julga, né? A gente faz, a gente julga. Ao longo do tempo, dos anos, dos estudos, a gente melhora também, porque esse é o nosso objetivo. Mas a gente sempre dá uma escorregada. O nosso propósito, gente, é evitar esse deslize, é limpar o coração, é limpar a mente, é estar ali, como fala aqui, é com teu conhecimento, é com toda a tua alma, é com todo o teu amor, é com todo o nosso, para que a gente possa fazer exercer esse amor por nós, pelo próximo, não importa quem seja esse próximo. Para Jesus não tinha diferença nenhuma. E para nós não há de ter. Não há de ter. A gente faz
quando a gente começa a deixar os defeitos nossos de lado, o orgulho, quando a gente é bem sincero, quando eu digo, não sou orgulhosa, quando a gente faz um exercício bem feitinho, a gente vê que ele está ali meio que assombrando. Quando a gente deixa o egoísmo, quando a gente faz sem esperar nada em troca, quando a gente deixa mais defeitos, são tantos que a gente julgando aqui, quando a gente começa a deixar um pouco isso de lado, começa a praticar indulgência, começa a praticar paciência, um em detrimento ao outro, a gente vai deixando os defeitos e vai trazendo algumas virtudes. Isso já é caminho, já é uma forma da gente ir iluminando passo a passo o nosso caminho, para que a gente busque esse exercício. Tá no Evangelho, é um aconselhamento do Mestre. Os apóstolos trazem aqui em forma de provérbios. E é o caminho, não tem outra forma de buscar se desencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha a evolução, é a gente ir buscando esse caminhar diferente, esse pensar diferente, esse agir diferente. São muitas possibilidades, das mais simples até as mais complexas. As mais simples a gente faz aí os exercícios que eu citei aí. E as mais complexas, que é a gente amar aquele próximo que não é muito próximo, que a gente quer ver mais distante, mais longe do que perto, exige um pouco mais. Mas, dia menos dia, a gente vai ter que dar conta disso. Não tem como. Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês e deixar para vocês. Que possamos despertar nosso coração. Eu dizia assim, sem pressa, mas sem demora. Despertar bons atos, bons sentimentos, bons pensamentos. Pensar, vou fazer o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. Amar a Deus é uma condição sine qua non, uma condição já básica. Mas o cuidado com aqueles que me rodeiam no dia a dia, com aqueles bem próximos, aquele não muito, esse cuidado a gente precisa estar muito atento. E eu desejo que todos nós possamos ter esse despertamento, que os nossos corações pulsem, cada um no seu grau, cada um no seu momento, cada um no seu movimento, mas que haja esse movimento. Deu tempo? Deu um minuto, falta um minuto certinho aí, muita luz e muita paz a todos, gratidão pela oportunidade de falar com vocês. Maravilha. 8 horas cravado. Nossa, 8 horas cravado. Nem precisei chamar a Emmanuel para falar. Deu. Mensagens. Vamos lá, pessoal. Quem quiser falar. Vou fechar o microfone. Tá bom. Eu vou abrir aqui e falar só um pouquinho, daí os demais dão continuidade. Hoje a Betinha está aqui, ela falou que vai falar bastante, viu? A Betinha está aqui, ó, está do nosso lado aqui. Bom, eu gostaria de destacar as pequenas coisas. Porque são nas pequenas coisas que nós temos oportunidade de cumprir com os nossos deveres. Isso já se trata de dever, né? Então, as pequenas coisas são aquelas coisas diárias que uma pessoa aproxima de nós, ou para uma palavra amiga, ou às vezes aproxima de nós com expressão agressiva, que é a única forma que ela tem de dizer o que ela está sentindo. Então, são coisinhas pequenas que entra a nossa sensibilidade acolhedora. Então, ao invés de nós revidarmos,
nós vamos acolher aquela pessoa que está nos agredindo verbalmente ou não, aparentemente não está bem. Essa é a orientação do Evangelho. Pode até não conseguir, mas podemos tentar, né? Então, são pequenas coisas. E ao longo do dia isso vai. Pequenas colaborações no dia a dia, no trabalho, colaborações muitas, desde um lanche, desde uma palavra amiga, desde uma ajuda mais significativa. Então, são pequenas coisas. E essas pequenas coisas, elas fazem parte da nossa família planetária. Por quê? Quando alguém precisa de ajuda, Deus atua através de nós. Então, se alguém precisa de ajuda, a pessoa mais próxima a Geórgia, então a Geórgia vai ser incentivada a auxiliar aquela pessoa. E assim cada um de nós. E aí entra o nosso dever e a nossa atenção, né? E como se diz, poxa, agora eu não posso, estou muito ocupado, agora eu não posso, porque, enfim, por muitos motivos. E a gente começa a deixar de cumprir com os nossos deveres. Então, essas pequenas atenções fazem muita diferença. Isso é amor ao próximo. E tem muitas pessoas que um olhar e uma palavra amorosa, bem colocada, uma palavra amiga, bem colocada, vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Tem, muitas vezes, uma pessoa, ela está até se autoelegendo para uma situação dramática, porque ela já não suporta mais os momentos que ela está passando. E naquele momento, nós podemos estar sendo incentivado a acolher essa pessoa. Às vezes, uma palavra que por orientação, por sintonia, uma boa palavra, às vezes é tudo que aquela pessoa precisava ouvir. E ela muda, porque nós já tivemos experiência dita por muitas pessoas. Eu ouvi um amigo, ele me falou isso, e aí eu mudei de ideia. Ele salvou uma vida. Então é importante nós ficarmos atentos, porque as maiores contribuições, elas são ocultas, porque muitos reclamam aquilo que necessita, outros, calados, sofrem, procurando um ombro amigo, mas um ombro amigo que tenha sensibilidade para acolhê-lo. Então, esse é o trabalho de amor ao próximo. Vou interromper um pouquinho para que outros companheiros possam também contribuir. Não se acanhe, vamos falar do amor ao próximo, porque no próximo é amor aos inimigos. Se até o próximo está difícil, imagine aos inimigos. A Beth vai falar, está aí do lado, João? Vai falar, ela. Oi, tudo bem? Então, na verdade, eu vou contar uma historinha bem pequenininha. Todo mundo sabe que eu fiz químio, não é? Que graças a Deus, eu estou em remissão por 5 anos, ainda tenho que esperar mais um pouquinho, mas eu estava na minha primeira químio, e eu tive um choque anafilático e assustei muito, e aí, nossa, foi horrível, e aí o enfermeiro disse, não, vamos deixar para amanhã, você não vai fazer mais hoje. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu cheguei muito tensa, preocupadíssima com aquilo. Eu falei, gente, eu vou passar mal de novo, né? E eu estava só com a minha neta menor de idade, mas ela foi assim, meu esteio, né? Tudo para mim na época. E a hora que eu entrei na sala de químio,
Os enfermeiros vieram me receber na porta e um deles me pegou pelo braço e saiu dançando comigo. E aquilo me acolheu de uma maneira tão maravilhosa, sabe assim? Ele falou, nossa, chegou alguém, faltava, e saiu dançando, e o outro veio com um chocolate, um bombom, e olha, esse é para você, porque a gente estava te esperando. A gente tinha certeza que você viria e que você seria corajosa, e hoje vai dar tudo certo. E aquilo para mim foi tão importante que depois das outras sessões, eu ficava esperando chegar. Eu queria que chegasse, porque eles eram meus amigos. Eles me tratavam bem, eles me acolhiam de maneira ímpar. Então, é uma forma de amor ao próximo, não é? E eu faço questão de, quando eu terminar, né, que eu estiver liberada, eu vou fazer um trabalho também no hospital, sabe? Quero ser voluntária e quero fazer o que eles faziam por mim. Porque era cada vez que eu chegava, tinha uma coisa diferente, alguém estava me esperando com uma gelatina, o outro estava me esperando com um beijo, um abraço, eu saía dançando, e aquilo eu esperava, eu não tinha mais medo. Sabe? É só isso. Boa noite para todos. Você, enquanto ninguém levanta a mão para falar, eu vou pegar esse exemplo, você vendo, né? Esse depoimento da nossa queridona aí, mas vejam vocês que ela recebeu tanto, ela é tão grata, tanto que ela recebeu, mas ela tomou uma ação, ainda que em pensamento, mas ela tem um propósito. Assim que possível, ela vai também ter a mesma atitude. Aí é a essência. Aí eu estou praticando, então eu recebo e eu também me preocupo em dar. É isso, sabe? Quando a gente vê uma situação, quando a gente vive uma situação, a gente agradece, nosso coração fica imenso, ele explode, a gente faz tudo, mas quando tudo passa, e aí, o que é que eu faço com isso? Como é que eu vou copiar, vou modelar? Esse tem que ser, deve ser nosso propósito. O propósito da dor é um dos propósitos mais difíceis, porque quem não passa por ele, e as pessoas, às vezes até que nos amam muito, não conseguem entender porque a gente quer continuar vivendo naquele lugar que já nos foi palco de tanto sofrimento. Mas é a possibilidade de também ser luz na vida de alguém quando várias pessoas foram luzes para nós. Algumas pessoas aqui me conhecem há bastante tempo, exemplo, João, Graça e Francisco. E a Graça, mais próximo, conviveu bastante comigo nesse momento. E muitas vezes nem era necessário eu estar no GPASSE mais, mas ali eu estava. Por uma mãe, por uma criança. Hoje mesmo uma mãe me ligou, falando, Jorge, o que eu faço? E está numa situação que não pode ter mais contato com ninguém. Eu falei para ela, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é rezar. E você pode ter a certeza que é isso que eu vou fazer. Um pouquinho antes de começar o evangelho, eu mandei uma mensagem para ela, falando que com certeza o nome dele estaria aqui em prece. E nós estamos colocando o nome dele já nas nossas vibrações, porque chega um momento e não é que nós não acreditamos em Deus, só que a gente sabe que tudo, nesse momento, nós estamos aqui reencarnados e a nossa vida uma hora vai cessar, para alguns antes, para outros depois. Então, ter essa certeza e ter esse amor ao próximo, de acolher nesses momentos difíceis, é bem complicado, né?
Principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente com uma causa, né? Me toca muito a história da Beth, e é muito lindo mesmo, realmente, pessoas que passam por isso, né? Voltam a fazer esse trabalho tão bonito nos hospitais, né? Isso no Brasil e no mundo, a gente vê tantos relatos, né? O que me chamou bastante a atenção aqui nesse evangelho dessa noite, né? Realmente a colocação da graça, realmente a gente ter essa ponderação, né, do amor com respeito, não é o que eu quero, mas é entender a escolha do outro, não impor as nossas vontades, e isso eu acho que para a criança, né, quando a gente traz esse relato de quem convive com criança, ela através da neta, também o trabalho que é feito na cabana com as crianças e com adolescentes, isso é muito profundo trazer, né? Que esse amor, ele é realmente, quando a gente fala infinito, mas acolher nas diferenças, né? A gente entender que Jesus enxergava diante dessas diferenças, então a gente não passa uma régua e não tem que ser, quando a gente coloca um estereótipo, quando é físico é muito claro, mas também nos sentimentos. Tem aquela criança que às vezes ela é mais agitada, ela gosta de participar mais de umas, ou algumas são mais quietas, a gente acolher isso, né, e realmente começar nos amando, que daí vem de novo o auto-amor, amando o próximo, quando esse próximo está perto. E quando a Graça falou que me amar era fácil, ela estava sendo totalmente contundente, porque é muito difícil me amar, eu sei que eu sou uma pessoa bem difícil, não tenho facilidade em demonstrar os sentimentos, não tenho. E o que me chama a atenção é que depois que ele fala para a gente amar o próximo, ele vai falar para a gente amar os nossos inimigos, né? Então, mais uma vez, toda a codificação de Kardec entendendo o que é realmente um processo evolutivo. Não dá para já mandar para amar os inimigos, não dá. Então, primeiro esse processo de auto-amor, depois amando o nosso próximo, respeitando as diferenças, para que um dia consigamos amar esses nossos inimigos, né? Então, mais uma vez, entendendo que realmente é um construir, né? É colocando tijolinho por cima de tijolinho nesse nosso processo, né? Que nem sempre é tão claro, imagino, né? Francisco, acho que está desesperado para falar. Diga, Francisco. Eu estou acompanhando aqui todas as falas, né? É bem legal, a gente consegue exemplificar, né, com a experiência aí de vida, né? Eu queria só puxar um pouquinho para um outro lado também, que umas coisinhas que eu anotei aqui. Está dentro do que foi falado, mas só um outro ponto de vista, né? Que foi colocado pela Graça aí, né? Algumas situações, como ela colocou assim, né? Não esperar algo em troca, né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, talvez a gente tenha que ter em mente, talvez não, né? A gente tem que ter em mente não esperar nada em troca, porque eu acho que a partir do momento que você espera algo em troca, você está trabalhando, né, de uma forma a atingir algum objetivo. Evidente que nesse estágio que a gente está, o uso da inteligência e da razão é que vai fazer com que a gente, muitas vezes, passe a tomar uma determinada atitude, porque a gente entende que ainda racionalmente, talvez, que aquilo é importante, é o caminho, né, é isso que eu aprendi e tal. Mas fazendo um gancho aí, um outro ponto que a Graça colocou, que é dentro dessa linha, que é aquilo que está incorporado na gente, né? Não faz mais parte de eu pensar, né? Simplesmente eu vou lá e ajo, né? Faço acontecer. Então a situação se apresenta e você vai lá instintivamente, sem o uso da inteligência ou da razão, né? Você não
Não vai por esse caminho e você vai e executa o trabalho. Que é o caso do samaritano, né? Que foi citado aí pela graça também no Evangelho. Você não para pensar. Não fica raciocinando, isso aí é leproso, é alguém assim, enfim, não vou ajudar. Né? Você vai lá e faz. E aí isso me reportou uma situação do instinto, né? Que é uma das questões que é colocada no Livro dos Espíritos, onde, em uma certa pergunta, é explicado que o instinto, muitas vezes, ele está mais correto, né, do que a situação da gente ficar raciocinando muito, né? O instinto, normalmente, ele nos dá a melhor direção. Então, pensando dessa forma e ligando, eu dei uma pesquisadinha, vou pedir a permissão para vocês para ler rapidinho um trecho do Livro dos Espíritos, está aqui na tela, pergunta 993. Não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá do bem. É para isso que ele renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez, outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Então, a pergunta 993. Aí continua, mas eu acho que esse ponto, para mim, foi bastante marcante, porque, né, ele mostra que quando a gente tem já isso enraizado dentro da gente, instintivamente faz parte, né, do nosso agir, né, nós estamos aí sim, talvez num processo mais adiantado de evolução, né. Então, o Evangelho dessa noite, para mim, me trouxe muito esse questionamento, esse posicionamento, né, da questão de não esperar nada em troca e de criar essas condições para que o instinto possa agir, né, sem necessariamente a gente ficar pensando muito se deve ou não, como fazer, o que fazer, né? A gente começa a pôr um monte de tijolinho no meio do caminho para não ir fazer, né? É isso aí. Vamos lá, pessoal, temos mais 4 minutos. Eu acho que era a Ana que ia perguntar. Eu vou só falar só rapidinho, só um pouquinho. Daí a Ana já fala. Destaca nesse capítulo também esse rei bom, esse rei que perdoa as dívidas, esse rei que dá a oportunidade daquela pessoa, que liberta aquela pessoa. Então, esse rei bom é que nós podemos ter como referência, como baliza. Porque a reencarnação, ela é a oportunidade de nós estarmos vivendo as experiências e corrigindo. Então, aquilo que nós conseguirmos corrigir, porque nessa orientação do rei que perdoa, é uma lição de perdão incrível, uma lição de perdão maravilhosa. E o rei mau, que não perdoa, o rei mau não, a pessoa má, que foi perdoado e não perdoou, que forte lição do que nós não devemos de fazer. Uma lição assim, do que realmente, isso não pode ser feito, de forma alguma. Então, isso que destacou realmente nesse capítulo. A força do perdão. É isso aí. Sem querer dar spoiler, né, mas a continuação do capítulo
né? É a lei do amor, né? Então, nada mais justo. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, temos mais 3 minutinhos. Pode falar, Francisco. Francisco Vila. Aonde está colocado os espíritos mais difíceis da nossa vida? Quando nós reencarnamos no seio de uma família. E os espíritos mais difíceis são as que estão no seu dia a dia, no seio da sua família. Então, eu me lembro muito bem que a minha tia era uma pessoa que corria muito. Ela fazia caridade na igreja, ela fazia curso no Aliança Espírita, ia fazer curso lá, voltava, tal. Nós chegava em casa, o meu tio chegava do serviço e a janta não estava pronta. E aí saía, né, aquelas brigas assim, de casal por causa que ela não tinha cumprido a obrigação dela. Não sei, hoje a mulher trabalha, tudo, mas naquela época a mulher tinha aquelas obrigações, que era de cuidar da sua família. Mas ela corria, ela cuidava de muita gente. Aí ela chegou para o mentor espiritual e perguntou, meu marido, isso. Aí eu me lembro que ele falou assim, olha, você tem que ajudar o próximo, mas lembre-se que tem que ajudar o próximo mais próximo também, né? Então, como estão contando tantas histórias aí, a gente precisa procurar um equilíbrio em tudo, né? Em tudo na vida, o que nós precisamos é de equilíbrio. É isso aí. Tá certo, né? Essa menção do Francisco, né? Realmente, né? A gente reencarna com aqueles que a gente precisa evoluir, precisa amar. Aí decide casar também com as partes mais difíceis da reencarnação. Brincadeirinha à parte, né? Por favor. A gente recebeu uns nomes, João, no grupo Raios de Luz, daí depois a gente eu falo para a gente envolve aqui os pedidos, tá? Cláudio está tão quieto, o evangelho que venha do Cláudio, ele falará bastante para nós, que agora não sei se ele está poupando a garganta, né? Bastante gente aí gripado, a Ana já está com cachecol aqui no pescoço, poupando a garganta, esse tempinho mais gelado, né? Mais ninguém? Então, vamos ao nosso encerramento. Gratidão, viu, Sueli e o Eduardo. A hora que ela abriu a câmera ali, eu vi o Eduardo. Boas vibrações para a família toda, para todos vocês, viu? A Adriana está se recuperando aí também, graças a Deus, já da Covid, junto com a irmã Dani. Estão todos bem também, graças a Deus, né? Olá, Eduardo, como está? Estão com a carinha. Saudades de você. Estão com a carinha boa, viu? O Nares da Praia tem. Acho que eu e a Graça... Trabalhando bastante. Eu e a Graça vamos para a praia, né, Graça? Para a gente ficar com essa carinha boa. A carinha boa da Sueli ali, ó. Então, tá bom. Gratidão. Então, vamos assim, queridos companheiros, agradecendo ao nosso querido mestre por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Estamos conectados através da tecnologia e também todas as pessoas que se encontram fisicamente na cabana de luz, imaginando que esse elo de conexão de amor, ele é muito maior, tendo todo o amparo da espiritualidade amiga e também de todas as pessoas desencarnadas que também fazem parte desse estudo e dessa conexão de afeto e de aprendizagem do nosso Evangelho.
E assim, imaginando que uma imensa luz é projetada do centro dos nossos corações. Essa luz se expande e se une, formando um grande elo. Esse elo vai nutrindo todas as necessidades do planeta, atingindo todos os reinos, desde o reino mineral, vegetal, animal, atingindo também toda a esfera crística. Essas energias vão sendo enviadas aos lugares de maiores necessidades, onde ainda as doenças, a fome se faz presente. Essas energias vão sendo enviadas para todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos. Vamos enviando essas energias a todas as pessoas que se encontram em situação de rua, que se encontram nos vícios da matéria e do espírito. Vamos emanando essas energias a todas as pessoas que passarão por cirurgias, tratamentos médicos, envolvendo tanto a pessoa como os familiares e todas as equipes médicas, dando esse apoio e essa cobertura. Vamos emanando essas energias a todos os seres que irão iniciar uma caminhada aqui na Terra, que estarão reencarnando. Vamos vibrando amor e luz a todos aqueles em que o fio está sendo desligado para retornar à espiritualidade. Sabendo que muitas vezes esse momento não é fácil para os familiares, mas isso também é uma lei divina. E assim, vamos envolvendo todos os nomes que se encontram no caderno da cabana de luz, a todas as pessoas que passam por tratamento. Vamos vibrando amor e luz a todos os evangelizadores da cabana, no trabalho, com os jovens, com as mães, se fortalecendo. Vamos vibrando amor e luz a todos os eventos, apoiando todas as pessoas que divulgam a cabana. Teremos o evento da pizza, vamos envolvendo as vendas, as doações, todos os trabalhadores da cabana, em muito amor, em muita luz. E vamos assim, deixando uma vibração em aberto, para que todos possam vibrar pelas necessidades que conhecem, os nomes, os seus familiares, sabendo do amor que nos envolve e o poder da prece. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.